Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai amado, Pai querido, obrigado pela vida, pela paz, pela saúde, pela oportunidade de estar aqui. Nessa madrugada, meu Deus, que eu tenho certeza que o Senhor tem preparado muitas coisas para nós. Eu peço que o Senhor visita, meu Pai, a cada casa, visita as igrejas, visita, meu Pai, os líderes. Meu Deus, uma madrugada, meu Deus, um compromisso que assumimos, não é simplesmente de deixar, meu Pai, de dormir, mas sim, meu Pai, de ficar atentos à Tua voz. Quando estamos, meu Pai, atentos à Sua voz, nós ouvimos o sussurro, nós ouvimos, meu Pai, a cada palavra. Nós somos guiados, meu Pai, pelo Teu Espírito, porque agora somos escravos da Tua vontade. E que o Senhor possa, meu Deus, nos conduzir. Não há como, meu Pai, sair nada de nós. Nós somos sacos vazios. Nós não temos nada a oferecer. Mas quando, meu Pai, recebemos a sabedoria, o poder, o entendimento, o discernimento, o Senhor, meu Pai, nos dá a visão. O Senhor eleva os nossos padrões. Eu creio, meu Pai, numa elevação de padrão. Eu creio, meu Deus, num povo que sairá, meu Pai, de uma madrugada, e desta madrugada, meu Pai, meu Deus, com grandes e grandes revelações. Eu acredito nisso. Eu entrego, meu Pai, a nossa vida. Eu entrego, meu Pai, esta reunião, esse trabalho em Tuas mãos. E que não seja nós, meu Pai, mas seja o Senhor, do início ao fim, meu Pai, conduzindo, orientando, lapidando, mostrando, revelando, meu Pai, discernindo, meu Pai, e nos ensinando. Meu Deus, e muitas vezes, como o Senhor fez, meu Pai, com o povo do deserto, pegando no colo, meu Deus, como um pai carrega seu filho. Muito obrigado. Nós te amamos e te agradecemos demais em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 20, na versão NAA diz: dizendo, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Já no primeiro versículo aqui que eu estou lendo, versículo 20, mostra um Daniel louvando a Deus. Por quê? Porque Daniel, ele tinha no 19, quando eu pego no 19 aqui, ó, diz, então o segredo foi revelado a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus dos céus. Ele tinha recebido a revelação daquele sonho que foi dado a Nabucodonosor. Dos 4 impérios, Babilônia, Médio-Pérsia, Grécia e Roma. Vamos continuar lendo. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Daniel, ele recebeu a revelação de um sonho. O sonho que foi dado a Nabuco. Deus, ele deu a revelação, deu o sonho para ele, e ele pôde revelar a Nabuco. E aqui, vemos um homem conhecendo o Deus onipotente, onipresente, onisciente, vendo e recebendo essa revelação. Você vê um homem que ele estava falando e relatando o segredo, o governo, o controle total e absoluto do Senhor desde a sua criação. O Senhor muda o tempo e as estações. Esse é o Deus que nós falamos. Esse é o Deus que nós pedimos e falamos tanto. Tem intimidade com Ele. É o Deus que tem o poder de tudo, o controle absoluto de tudo. Um Deus que muda o tempo e as estações, remove reis e restabelece reis. Ou seja, Deus nunca perde o controle de nada, tem o controle absoluto de tudo, desde os governantes, dos que foram e ainda virão, desde os tempos, terremotos, furacões.
Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Sabedoria e ele dá o entendimento. Ele ajuda a construir e ele ajuda a manter. Ele revela o profundo e o escondido. Aquilo que é mais profundo aqui, que é no 22, coloca no 22. Ele revela o profundo e o escondido. Aquilo que só quem cavar muito vai descobrir, mas para você é revelado. E aquilo que até hoje foi omitido e escondido, o Senhor também revela. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Não é algo que Deus, ele possui, ele é a própria luz. Então, quando você se coloca e entende realmente que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você entende, eu tenho esse poder. O Senhor, ele pode sim me revelar tudo que está profundo e escondido. Eu não preciso buscar alguma luz, algum lampiãozinho, alguma lanterninha, não, eu sou a própria luz. Eu chego no lugar e pode estar em trevas, pode estar escuro, mas eu venho e ilumino. Daniel, ele estava entendendo aqui o tamanho do poder, porque aquilo era um louvor. Quando você realmente reconhece tudo que Deus é, você está louvando a Deus, você está reconhecendo quem é Deus, e você pode usufruir da integralidade de Deus. O problema é quando a gente não entende essas coisas, e fica pegando e criando um deusinho, que ele só pode me ajudar no financeiro, pagar uma dívida, ou me ajudar a parar de mancar, ou poder melhorar a minha visão, eu não vou usar mais óculos. E você começa a ver o tamanho que eu tenho, o tamanho do Deus que eu possuo. É um Deus ilimitado, de eternidade em eternidade. E ainda ele finaliza no 23. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria, é o Senhor que me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Na NVT diz, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertence a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos e remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios, revela conhecimento aos eruditos, revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas. Embora ele seja cercado de luz, eu te agradeço e te louvo, ó Deus de meus antepassados, pois me deste sabedoria e força, tu me mostraste o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. Você vê um homem que estava louvando a Deus pela aquela revelação, como eu já falei, dos 4 impérios. Aqui ele exalta a sabedoria do Senhor, um Deus que lhe dá. Ele te dá, se você não quer outra coisa, mas ele te dá, ele te fornece sabedoria e poder. Se você não está tendo, é porque você não está tendo temor. É que você não está usufruindo a integralidade de Deus. Por quê? Porque aqui você sabe que esse homem decidiu não se contaminar. Ele remove reis dos seus tronos e põe quem ele quer. É ele quem dá sabedoria aos sábios. Mas se é sábio, e se diz que é sábio e não tem sabedoria. O princípio da sabedoria é temer a Deus, então, a partir daí, ela é desenvolvida poderosamente. Entendimento aos inteligentes, porque a inteligência começa ao buscar o conhecimento de Deus e a sua vontade. Você pode ter um encontro com Deus, você pode vir na igreja e ter uma experiência com Deus, você pode conhecer um pai,
você pode ser tocado pelo Espírito. Agora você só será realmente inteligente e ter discernimento quando você sair daqui e manter o que você recebeu. Você multiplicar aquilo que você possui, a multiplicação dos talentos. Se eu recebi algo, eu posso multiplicar. Se eu tenho algo, eu posso me aprofundar. Se eu tenho uma Bíblia, eu posso buscar conhecer a Deus muito mais profundo. Por quê? Porque Ele revela, Ele me dá discernimento. Ele me ajuda na profundidade e Ele me revela o que está escondido. Tem quanta coisa você ainda na tua vida está escondida porque você não se coloca na posição de Deus manda você estar. Você vive ainda tendo muitas coisas escondidas simplesmente porque você decide que isso vai ficar escondido. Sabe como? Quando você quer equilibrar o mundo e Deus, o diabo e Deus. Deus não vai te revelar tudo. Por quê? Porque você não decidiu viver somente para Ele. Tudo começa com uma decisão. Essa decisão definiu a vida deles. Eles só puderam viver esse resultado porque agiram no início daquele novo tempo. Um tempo que era para ser o pior da vida deles. Era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os homens que foram pegos, Aspenaz escolheu, pegou os melhores, a Bíblia fala que não havia defeito, então não havia defeito mesmo. Então você vê que aquele momento era para ser o pior. Parece que muitas vezes a gente é colocado numa situação e parece que é o pior momento da nossa vida. É o momento que veio para nos matar. É o momento que nos tira muitas vezes do nosso convívio. Muitas vezes tira você da família, porque eles foram tirados, né, exilados, tirados da terra deles. E você vê que eles entenderam que eles poderiam frutificar onde eles estavam. Você não precisa estar no lugar e se adaptar a um lugar. Você adapta ao lugar com aquilo que tem dentro de você. Eu chego no lugar e eu mudo a estação do lugar. Eu mudo o tempo do lugar. Eu mudo tudo que está no lugar, porque o poder, a sabedoria, o discernimento está em mim. Eu que levo a luz para o lugar. É eu que mudo a estação, é eu que mudo os acontecimentos. Porque eu tenho esse poder. Quando você tem esse poder, você entende esse poder, você age mediante o que você tem. Você não é mais levado. Quem está no governo? Não sei. Quem é meu chefe? Não sei. Qual é o problema que chegou? Não me importa. Que doença bateu na minha porta? Nem estou me preocupando com isso. Porque você sabe o Deus que você tem. Você sabe que Ele pode fazer qualquer coisa, revelar qualquer coisa. Ele pode tirar daquilo que está omisso. Ele pode revelar tudo aquilo que está em trevas na tua vida. Aquilo que está travado na tua vida, o Senhor vai e mostra para você. Você pode estar no pior momento da tua vida. Mas se você estiver no melhor relacionamento com Deus, aquele momento vem para ser o melhor da sua vida. Aquele momento vem para mudar todos os acontecimentos da tua vida. Eu estava falando com uma pessoa recentemente e estava mostrando para ele que você não se adapta, você não vira aquele crente camaleão que chega no lugar, você some, você não sabe quem é o crente. Porque você não é mais covarde, você tem identidade. Ninguém menospreza você, você se menospreza. Ninguém te diminui, você mesmo se diminui. Ninguém vai te colocar numa posição baixa, você se coloca nessa posição baixa.
Um tempo que era para ser o pior da vida deles. Eles foram levados cativos para a Babilônia, mas acabou sendo o melhor tempo da vida deles. Tudo no livro de Daniel mostra o grande poder do Senhor na vida. Deus usando, tudo começou com uma decisão simplesmente de não se contaminar, não contaminar o seu espiritual. Uma decisão sacrificial que atraiu o exponencialidade. Eles se tornaram homens incomparáveis, 10 vezes mais sábios, simplesmente porque eles não se contaminaram mais. Eu acredito que não é à toa essa palavra ter vindo hoje para nós. Não é à toa o culto das 7h30, o culto das 23 e o culto das 3 da manhã. O Senhor, Ele quer uma intimidade, uma separação, uma descontaminação, uma desintoxicação. Você tem que parar de querer equilibrar as coisas. Você tem que parar de se adaptar. Você tem que ser íntegro. Você precisa ser reto. Você precisa temer a Deus. Você precisa ser desviado do mal. A decisão foi para defender e para preservar a parte mais importante da vida de todo ser humano. Ainda que a pessoa não veja assim, a vida espiritual é a parte mais importante da vida. Exatamente porque ela define o seu destino. A sabedoria em não se contaminar provocou um resultado exponencial. A decisão pela vida espiritual, colocando Deus em primeiro lugar, no centro de tudo, abençoou. Os colocou por cabeça por cima. Decidiu em não se contaminar. É uma frase muito importante porque essa é a chave de tudo. Já parou para pensar? Que quanto menos você se contamina, mais Deus te revela. Quanto menos você se contamina, mais coisas ocultas são tiradas do oculto. Mais Deus muda os acontecimentos da tua vida. Simplesmente quando você não se contamina. É algo que parece tão difícil e tão fácil ao mesmo tempo. É de acordo com a forma que você enxerga. Se você enxerga como uma perda, aquilo se torna difícil. Se você se enxerga como um privilégio, aquilo se torna fácil. Você simplesmente tem fome. Você simplesmente vê. Agora eu posso ver. E quando você vê, quando você enxerga, as coisas fúteis, celular, pessoas, rede social, relacionamentos, compras, coisas materiais, se torna somente um complemento da tua vida. Porque realmente a tua vida é com Deus. Simplesmente você entende o que Deus quer. Você tem paz. Porque nada pode tirar a tua paz e nada pode te dar a paz. Somente Jesus, Ele diz, eu deixo a minha paz. Essa paz vem de Deus. E tudo que é fora de Deus é uma falsa paz, que vem para atrasar a tua vida, que quando você entende que está atrasando a tua vida, você não quer mais essa paz, porque ela não te traz paz, ela te traz atraso. Ela atrasa mais a sua vida. E quando mais você acredita que isso está suprindo as suas carências, mais ela te deixa mais carente. Quando você acha que ela está suprindo o seu emocional, mais seu emocional está abalado, mais a ferida está aberta e mais você não sabe lidar com as coisas. Por quê? Eu estou ligado em aprovação, eu estou ligado em imagem. Eu busco a aprovação do meu pai, eu busco a aprovação da minha mãe, e eles não podem dar o que Deus dá. Esse é o problema de muitos jovens, de muitos homens, de pessoas já de meia idade, idosos, que ainda está procurando em alguma coisa.
ainda acha que não tiveram, eu não tive aquilo, eu não possuí aquilo, eu não tive essa oportunidade. Agora, quem tirou essa oportunidade de você? Você quer para culpar alguém? Culpa Deus. Porque talvez se você tivesse essa oportunidade hoje, você nunca teria essas experiências. Nunca você teria esse testemunho. Muitas vezes a gente acredita que nós não fomos favorecidos em algo, nós não tivemos algo e Deus fala, eu que fiz isso. E ainda é para ser para a glória de Deus. E quanto mais demora, quanto mais difícil e demorado você entender que isso é um propósito, mais tempo eu fico parado no mesmo lugar. Porque Deus ele tira coisas da nossa vida para a gente se completar com Ele. Deus acrescenta coisas na nossa vida para a gente doar para outras pessoas. Você pode não ter, mas Deus tem de sobra. Você vai para Deus e Ele te derrama mais do que o necessário e agora você se torna um instrumento daquela coisa. Se é problema com o pai, problema com mãe, hoje você pode ensinar os pais, hoje você pode ensinar os filhos. Se é um problema financeiro, hoje você pode se tornar um geré, hoje você é uma coluna, hoje você sustenta toda a tua casa. Porque você entendeu que o maior problema era o teu espiritual. Quando você entendeu que o maior problema é a sua intimidade com Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Elas são acrescentadas mediante quando eu acrescento o reino na minha vida. Eu boto o reino na minha vida, a justiça é quem me guia, eu se torno uma pessoa justa em Deus e não na minha própria justiça, e as coisas vão sendo acrescentadas. Eu estava falando com uma pessoa esses tempos, eu estava falando para ela, quanto mais difícil e mais demorado for esse entendimento seu, para que essas coisas que você quer conquistar na força da carne não vai ser entregue para você, isso não vai chegar da maneira que você quer, e você pode tentar, mas isso vai ser uma ilusão. Hoje você pode resolver rápido, você tem idade, você é novo, você pode fluir a tua vida, coisas que muitas vezes a gente não teve, né? Demorou para entender. Tem jovens hoje que podem resolver rápido isso. De uma hora para outra. Já resolve, já evolui, já perdoa, já dá esse passo de fé, busca essa intimidade com Deus. E as coisas fluem. Tirar toda a contaminação e não permitir nenhuma na nossa vida é o segredo de tudo. Vamos ler Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Você vê a mentalidade de Nabucodonosor? Ele pegou esses utensílios que é da casa de Deus e colocou na casa do Deus dele. De alguma maneira querendo diminuir Deus. Querendo de alguma maneira ele pegar algo e tentando fazer funcionar em outro lugar. Isso não funciona. Se você acha que a tua forma de lidar, pode pegar os utensílios que você cria e tentar adaptar no Deus que você criou, não funciona. Se você acha que a maneira que você jejua, a maneira que você oferta, a maneira que você lida com Deus, com a Bíblia, vai funcionar com o Deus que você criou, não dá certo. Porque esse Deus que você criou, como a bispa ainda falou no domingo, ele não te confronta, ele não te condena,
ele não te julga. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento. Presta atenção, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Você prestou atenção nisso? Será que você prestou atenção às características daquele que realmente tem Deus? O ímpio ele não precisa de discernimento, ele só vê algo que é diferente dele. Algo que realmente são pessoas únicas, incomparáveis. As pessoas sabem quando somos destaque. As pessoas nos escolhem por quê? Porque sabem que nós não temos. Aparentemente nós temos, nós nascemos com essa raiz do pecado, mas você vê que Aspenaz teve o discernimento para saber, jovens, pessoas que realmente têm de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para servir no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, são pessoas diferenciadas. Por isso que você não pode ser qualquer pessoa. Você não pode agir e lidar com a sua vida de qualquer maneira. Porque tudo é para a glória de Deus, e se você não está se destacando em nada, será que não tem coisa errada na tua vida? Será que nem pessoas de discernimento? Porque uma pessoa com discernimento, ela consegue enxergar uma outra pessoa com discernimento. Você bebe do Espírito. Agora, quando uma pessoa não tem nenhum discernimento e vai somente pelas características visuais, nós não estamos nos destacando em nada. Será que você se destaca no teu trabalho? Será que você se destaca na escola? Você está se destacando na faculdade? Você se destaca no teu relacionamento, na tua família? Será que as pessoas realmente veem que você é diferenciado? Porque se não estiver vendo, tem coisa errada. Porque aquele que tem Deus é nova criatura. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final deste período passariam a servir a Deus. A melhor comida da Babilônia, tudo do melhor. É o melhor do mundo. O mundo vem te dar o melhor. Ele te dá as finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. O rei, ele que te dá o vinho que ele bebe. O melhor, o vinho. A maneira que ele se alegra, aquilo que realmente dá alegria para ele, ele quer te embebedar. Ele quer que você aprenda. Anda como eu ando, fala como eu falo. Se comporta como eu me comporto. É assim que você está sendo. O rei, o mundo, ele quer te ensinar dessa maneira. Ao final de 3 anos, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles, se achava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, de Beltesazar, Ananias, de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Eu vou ler novamente isso aqui. Daniel resolveu, ele nem testou.
É algo que muitas pessoas não entenderam ainda. Você tem o poder da escolha. Você não precisa provar da comida para saber se ela é boa ou ruim. Ele já, no início, ele não botou a boca, ele não botou a mão, ele não decidiu, ele já decidiu inicialmente, isso aqui não é para mim. Isso aqui não faz parte da minha vida. Eu não vou testar, me arrebentar e depois voltar. Eu não preciso que ninguém da Babilônia me fale, porque ninguém está lá para te julgar. A gente está num lugar que ninguém vai te julgar. Você está na Babilônia, você não está na tua casa, você não está na tua família, ninguém está te vendo. Ninguém estava vendo Daniel. Quem ia julgar Daniel? Os eunucos normalmente são os chefes dos oficiais, que normalmente são castrados. Nem julgar sexualidade tinha. Nutricionista não ia falar de você. O rei muito menos. Quem te julgaria? Quem é teu chefe? Esse é o problema. Você não sabe quem é teu chefe. Porque se você soubesse quem era teu chefe, você sabe quem realmente pode te julgar. Quem realmente está te olhando. O problema é que muitos chegam lá, quem realmente está me olhando? Porque eu não estou me importando se Deus está me olhando onde ninguém está vendo. Sabe, quando fecha a porta, entre as quatro paredes, debaixo da coberta, o que eu estou fazendo? Porque é o único que pode te julgar. Daniel estava com a porta fechada, com a coberta na cabeça, e estava lá. Ninguém podia julgar ele, porque ninguém era melhor que ele. Mas mesmo assim, ele decidiu ter uma opção. Tem muitas vezes que a gente está lá, parece que não tem opção, e você sempre pode criar uma opção quando você é forte e corajoso, você é determinado, e aquilo queima dentro de você. Você entende que a morte ainda é uma opção. Você não vai se contaminar. Daniel só mostra, mais uma vez, quem seria aquele da cova dos leões. Daniel ele somente mostrou que aquele decreto era um outro decreto agora. Se você não vencer o decreto da sua consciência, você não vai vencer o decreto do rei. O decreto de saber que você tem uma escolha. O decreto de saber que você decidiu, eu não serei um babilônio. Eu não vou me contaminar com essa comida. Ela não faz parte da minha vida. Ela não vai me alimentar. Eu não vou andar como um babilônio. Eu faço parte do povo de Deus, eu sou um israelita. Eu não vou mais por alguma pressão. Eu não sei o que Sadraque, Mesaque e Abednego decidiu, mas a Bíblia fala só de Daniel aqui. Daniel pode ter influenciado os outros três, mas os outros três não influenciou Daniel. Daniel decidiu se levantar porque se outros ali não tiveram, pode ter porque mudaram o nome, pode ter, sim, mas a Bíblia só relata que um falou, Daniel resolveu, se não estaria. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego decidiu. Mas inicialmente, quem tomou a decisão, e pode ter sido tomada a decisão no coração, e ele tomou no coração e depois saiu pela boca. Não se contaminar com as finas. Não era lixo. Era com o melhor do mundo. Será que realmente nós estamos decididos internamente trocar o melhor do mundo pelo melhor do céu? Porque isso me faz lembrar Moisés aqui. Ele não viu a terra, mas ele viu a Deus. Será que realmente a gente está preparado para isso? De você não ver tudo aquilo que você está buscando, mas você ter a oportunidade de ver, pelo menos Deus passando, como Moisés viu.
Ele viu ele passando. Eu pude ver Deus. Aquele realmente era o meu paraíso. Aquela era a minha terra de Canaã. Aquela realmente era o meu auge na minha vida. Será que se realmente eu estou preparado para chegar no final da minha vida, ou final do meu ano, ou final do meu mês, e ver talvez coisas não aconteceram, mas eu vi a Deus. Eu realmente não me contaminei. Eu entendi que as finas iguarias e aquele vinho que o rei bebia, nem com o vinho que ele bebia, por isso ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E você sabe o que fala no 8? Esse aqui é o 8, na versão NA. Mas quando você lê na Almeida, olha como ele está escrito aqui. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias, mas na Almeida fala, Daniel porém propôs no seu coração não se contaminar. Sempre no coração começa. Não importa o que vai entrar pela minha boca. Importa o que já está no meu coração, aquilo que eu permiti entrar, aquilo que realmente é a minha verdade. Daniel, a verdade dele era eu no meu coração, eu não vou me contaminar e eu não vou negar o que está no meu coração. Se tem algo no meu coração, se a minha consciência está mandando, se eu realmente sou guiado pelo Espírito Santo, eu não vou me enganar. Eu não serei uma pessoa alienada, falsa, mentirosa. Porque eu posso estar mostrando, eu posso estar vestido aqui de Babilônia, andando como os caldeus, mas o que está lá dentro do meu coração? Porque se realmente tem uma verdade lá dentro, eu não vou aceitar viver isso. É melhor matar. Daniel preferiu, eu não vou ficar 30 dias com aquele decreto que não poderia adorar outro Deus se não for o rei. Então é melhor me matar. Me joga na cova. Por quê? Porque ali Deus ele podia fechar a boca do leão. Mas quando você cai, esse é um ponto. Quando você cai na mão do diabo, Deus te tira. Quando você cai na mão de Deus, quem pode te tirar? Quando ele decide tratar com você porque você agiu com falsidade, deslealdade, ingratidão. Quando você agiu com covardia. Porque os primeiros que serão lançados no lago de fogo e enxofre serão os covardes. Quando você decide ser um covarde, realmente, quem que você acha que vai tratar com você? E Deus concedeu a Daniel misericórdia. Você chega até a me emocionar aqui, porque não foi ninguém. Foi Deus quem concedeu misericórdia em quem fez todos que poderiam prejudicar. Todos poderiam prejudicar, mas quando Deus manda, a misericórdia dele é derramada e não tem quem pode prejudicar. A porta é fechada, a boca do leão é fechada, a fornalha, tudo é parado, tudo. Deus que concedeu a Daniel, porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Deus concedeu a Daniel a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Os corações foram mudados. Quando você pega lá na passagem, quando Moisés está entregando cada praga, o que você vê? Muitas vezes uma tendência do faraó aceitar, mas Deus, ele endurecia o coração. Deus ele tem um controle de tudo. Eu falei recentemente com uma pessoa, e essa pessoa estava passando uma pressão interna violenta, e estava querendo sair de casa, alugar um outro lugar, né? Kitnet ou qualquer coisa. E eu falei, você está agindo como Agar. Você parece que você está tirando o controle de Deus e não sabe nem passar por um processo. Está fugindo, está sendo covarde.
Como você é tratado por Deus se você não quer ficar no lugar? Que tratamento é esse? Se Deus não trabalha com covarde, o que você está fazendo? Agar precisou, estava sendo ofendida ali, mas tinha que ficar. Porque quem vai abrir a porta é Deus. A coisa vai ser natural. Passa pelo processo. Seja um homem, seja uma mulher e passa pelo processo. Porque Deus quer que você passe. Passa pelo processo. Que medo é esse de passar pelo processo? E essa pessoa estava querendo fugir, fazer tal, vou sair, tal, não vai fazer nada. Eu falei, vai ficar onde você está, porque Deus está trabalhando com você. Confie em Deus. Talvez até hoje você nunca confiou em Deus, é melhor você confiar hoje. Porque é isso que Deus faz. Ele te bota na boca do leão para Ele fechar. Ele coloca você nas situações para Ele consertar. Ele te eleva a um padrão, um nível de confiança tão alto que você sabe, não tem outro ali. Não tem outro. Deus, Ele arranca seu plano B. Você não tem onde mais correr. Acabou. Você não tem mais perna, você não tem mais braço. Você literalmente está crucificado na cruz. Esse é o bacana de Deus. E somente assim que Ele trabalha. Quando você realmente está na cruz. Porque às vezes você está lá, né? Só um braço pregado, o outro está ainda aí, ó, fazendo sinal, tá dando um jeito, chamando Uber, tentando dar um monte de coisa. E o outro lá, não, peraí, deixa eu botar agora o outro prego aqui. Agora a coisa começa a andar. Porém o chefe dos eunucos disse a Daniel, tenho medo do meu senhor. O rei que determinou que vocês devem comer e beber, e se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Olha como Deus trabalha. Deus, Ele falou, não, estava bom, estava corajoso, mas calma que ainda o diabo vai espernear um pouquinho mais. É dessa maneira que Deus faz. Você vê lembra, quando você pega a passagem de Jesus, expulsando o demônio do menino endemoniado, você vê literalmente como Deus trabalha. Um problema que estava enraizado, um problema que estava lá desde a infância do menino, pegava ele, jogava ele no fogo e na água para tentar matá-lo. E você vê como Deus trabalha com a pessoa. Porque o pai estava levando a Jesus. Quando você leva um problema a Jesus, o diabo, as situações parece que está saindo do controle. E até mesmo vem aquele pensamento rápido, às vezes de 1 segundo. Será que eu errei? E esse pensamento você já percebe que é do diabo. Se você não tem discernimento, você alimenta. Se você tem, você expulsa. Porque teu filtro é mais poderoso do que aquilo que o diabo coloca. Então, naquele momento, quando ele trouxe a Jesus, foi todo feito o trabalho, o processo, e Jesus expulsou aquele espírito surdo e mudo. O que aconteceu com o menino? Quem pode me dizer? A Bíblia diz que ele parecia que ele estava... morto. Parecia que ele estava morto. Eu tenho uma situação que eu posso ainda tentar equilibrar. O menino está lá, sendo jogado para lá, jogando para cá, quase morrendo. Está tudo lascado o menino, mas ainda eu tenho ele vivo. Eu estou lá no Egito, eu sou escravo, mas eu tenho alho poró e pepino. É ou não é? Eu estou sendo chicoteado 3 vezes ao dia. 15 minutos antes do almoço, do café da tarde e do jantar. Não tem mais hora para trabalhar, porque se estava ruim, o faraó mandou acelerar. Ele falou assim, pressiona mais. Por quê? Porque agora eles vão ficar tão cansados, não vão ter tempo nem de questionar. É ou não é? Eu vou pressionar um pouquinho mais, porque agora sim eles vão saber o que é trabalho. Porque uma pessoa cansada, ela não pensa muito.
Ela só quer acorda, trabalha, acorda, trabalha. E é isso que o diabo faz. O diabo, a pessoa que ela está fora de Deus, ela não consegue pensar, porque é uma vida desgraçada. Quando a gente está perto de Deus, se aproxima de Deus, você começa a pensar, você tem discernimento, você tem sabedoria, você se dedica a Deus, você confia em Deus, você agora trabalha mais, mas está mais descansado. E você começa agora a raciocinar, e você começa a ver. E muitos ainda falam, mas que vida fácil que você tem, e que tomara que fique mais fácil ainda, porque com Deus é assim. Se o mundo está gemendo, a gente está sorrindo. Se o mundo está doente, a gente está curado, a gente está levando cura. Então a troca é essa mesmo, tem que ser. Mas bispo, não tem problema? Claro que tem. Porque ele vem para nos lapidar. O problema parecia ruim? Parecia. Mas o menino estava morto e quem pegou ele pelo braço foi Jesus e levantou. Aqui, mais uma vez, vem um teste para Daniel. Tenho medo, porque minha cabeça vai rolar. Às vezes a pessoa, se ela tomou as decisões que foi pelo emocional, não, eu não vou me contaminar, não vou comer. Peraí, foi Deus que mandou? Você tomou essa decisão porque Deus te direcionou a tomar? Eu não vou me contaminar com esta comida, com esse lugar? Não. Eu decidi, eu não vou entrar nesse trabalho, eu não vou entrar nesse relacionamento, não, eu não vou manter mais essa situação na minha vida, né? Simplesmente porque eu não gostei da pessoa, porque ela me tratou mal, porque ela não deu bom dia, boa tarde, boa noite. Então eu começo a tomar decisões não por Deus, mas porque eu, com o meu emocional ferido, com o meu coração muitas vezes guiado por sentimento, eu tomando decisão e estou achando que foi Deus. Eu estou ouvindo um Deus, que talvez Deus não está falando nada disso comigo. E agora você vê um homem que realmente é guiado por Deus. Ele se diferenciou porque ele não duvida. Ele não tem dúvidas do que ele está fazendo. Daniel, ele sabe o que Deus quer. Ele sabe. Agora, esse momento, ele já sabia o que ele foi fazer na Babilônia. E se até hoje você está na igreja, você não sabe o que você está fazendo na Babilônia, você não sabe por que você foi, para que você está nesse mundo, qual é o sentido da tua vida, qual é o propósito da tua existência, fica pior ainda. Porque você está tanto tempo não entendendo que você precisa ser diferenciado, você precisa ser incomparável, você precisa obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Misael e Azarias. Daniel disse a ele, por favor, faça uma experiência com esses servos durante 10 dias. Deem-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor. E eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Ou seja, não foi trazido, não foi levado, puxado para esse exílio somente esses 4. Tinha mais gente lá. Não é só vocês que recebem a informação que tem um culto na madrugada, que tem um jejum, que tem uma oração, que tem um portal. Todos nós ouvimos, todos nós. E será que ninguém ouviu? Será que não chamou a atenção de ninguém? Chamou a atenção de muitos. Chamou a atenção de muitos e trouxe constrangimento a outros. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego ainda colocou brasa viva na cabeça dos outros que foram tirados de Jerusalém. Mas sabe qual é a questão? Que todos podem ouvir a mesma coisa,
mas não quer dizer que conhece a Deus do mesmo modo, porque aquele que conhece a Deus é corajoso, não é covarde. Uma pessoa que se relaciona mais ou menos com Deus é uma pessoa que é covarde ainda. Porque a pessoa que realmente é corajosa, vamos dizer, a linguagem do mundo é macho mesmo, ela se joga em Deus, ela confia em Deus. O covarde vive uma vida oscilante, porque ainda tem muito medo, ainda não acredita 100% em Deus, ainda não crê, muitas vezes, que Ele pode fazer, que Ele realmente pode mudar totalmente a sua vida. E ainda tenta equilibrar. No momento que é viável, eu estou aqui. No momento que não é, eu estou lá. E eu fico nesse pula-pula. Todo mundo ouviu o que estava acontecendo. Ele chamou a atenção de muitos. E mesmo se ele não tivesse chamado a atenção, é só você olhar. Ele está melhor do que ele estava em Jerusalém agora. Do que ele estava. Agora ele estava na terra, ele estava no mundo. Ele estava na terra dos babilônios, dos caldeus, estava lá na frente de Nabuco, e agora a pessoa comendo outro alimento, estava agora mais forte, estava mais robusto, estava mais sábio, estava mais incomparável que os outros. O que ele fazia? Qual é o segredo dele? É não se contaminar. Você não se contamina, você recebe, você vive. Você começa a ver a integralidade de Deus, a plenitude de Deus. Não importa o que o mundo faz, eu falei agora no culto dos jovens, não importa se todo mundo está perdendo a virgindade, não importa se todo mundo está comprando carro azul, não importa se todo mundo está botando piercing, fazendo um monte de coisa, não importa o que o mundo está fazendo, não importa se todo mundo está fumando maconha, está cheirando, está fazendo, está bebendo, não importa o que o mundo está fazendo, importa o que eu vou fazer. Importa o que eu realmente tenho que fazer. É a minha verdade que importa. A verdade dos outros não me importa. Eu não importo o que eles vão falar de mim. Eu quero saber o que Deus está falando de mim. O que Deus está me direcionando. O que Ele está querendo me ensinar. Qual é o padrão que Ele está estabelecendo em mim. Eu tenho o padrão do reino. Eu preciso levar o reino para aquelas pessoas. Você não leva reino nenhum se você não se governa, se você não deixa Deus reinar em você. E aqui tinha um homem, que ao final dos 10 dias, a aparência dele. Deus olha para a aparência ou para o coração? Mas aqui a aparência aqui, que estava chamando a atenção, é ou não é? Sabe por quê? Porque não importa o que você fala que você está dentro do teu coração. Importa os teus resultados. Importa o fruto que dá a tua árvore. Você pode falar que teu coração é lindo. Você pode botar uma Bíblia debaixo do braço, sapatear, dar helicóptero, cavalo de pau, fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Importa quais teus frutos. Você conhece a árvore pelos frutos. Você conhece a tua fé, conhecerias a tua fé pelas tuas obras. É isso que importa. É as tuas obras que vão contar. E o que ele determinou a fazer, ele foi o melhor em fazer. Daniel, ele se destacou, porque o ponto ali, qual era o desafio? Era a aparência perante os outros. Aquela aparência, ele venceu aquela disputa. A determinação de Daniel era o quê? Ao final dos 10 dias, quem estava melhor ali? Então havia uma competição, havia um desafio. Quem ia vencer? O que era guiado por Deus, o que se alimentava com as coisas de Deus, ou que o mundo? Quem venceu aquela disputa? Aquele que decidiu confiar em Deus 100%. Aquele que decidiu que podia comer pedra, ia estar mais robusto. Você pode comer pedra, mas ao final dos 10 dias, você vai estar com outra aparência, mais robusto, mais forte. Porque não é o que você come, é o espírito que você tem. É isso mesmo que vai fazer diferença.
Podia ser competição, Daniel podia falar, eu só vou beber água. Ia ficar pior ainda, porque eles não iam ver, eles iam olhar um homem que era mais forte, mais bonito, mais inteligente bebendo água. O outro pode estar comendo picanha, né? Igual o figura lá, né? O figura, né? Picanha descendo. Ah lá, o pessoal agora quem voltou está comendo picanha sabor miojo, né? Sachêzinho sabor miojo. Pega lá o Knorr, né? Aí você bota no miojo, né? Sabor picanha, tá vendendo lá. Então essa é a picanha. Agora você acredita no quê? Eu não acredito em picanha, eu não acredito em Papai Noel, não acredito em ovo, nem coelhinho da Páscoa. Igual meus filhos, né, fizeram o vídeo lá da escolinha, aí falaram lá, né, mas peraí, o coelho não bota ovo, né? Falando, o coelho não bota ovo, realmente isso aí, né? O que é real para você? Porque a gente às vezes está acreditando em histórias que é para fazer criança dormir. É somente para dar emprego para velhinho, barbudo e gordinho no Natal. O que Deus está falando para você, acredita no que é real. O que é real para você? O que é real para você é aquilo que você decide acreditar e aquilo que você já viveu. O seu próprio testemunho é mais real do que qualquer história que estão falando para você. As suas experiências é a sua realidade. Você pode sim falar como você chegou na igreja, quando você começou a realmente conhecer a Deus, se relacionar com Deus e de onde Deus te tirou. Isso sim é real. É você saber que vida que você vivia lá atrás e que vida que você vive hoje. Isso é real. É Daniel decidir lá, mesmo podendo levar vários, inclusive os chefes, os eunucos, o cozinheiro, levar todo mundo. Mesmo aquele que nem estava na história, ia se levar. Ia pagar por isso. Agora, não foi isso que aconteceu. O final da história, você só vai saber se você for corajoso para entrar nesse desafio. Você não vai saber. Você nunca vai viver. Às vezes a gente está aí, contando tantas histórias de Pedro saindo do barco e você nunca está vivendo essa história. Você pode ser muito bom, um bom contador de história. Olha, eu já vi um homem andar sobre as águas, depois um outro homem saindo do barco e andando sobre as águas. Mas você nunca vai andar sobre as águas, porque você é um contador de história. Você nunca decidiu contar a sua própria história. Você pode contar a sua própria história. Quando você decidiu realmente confiar em Deus, que você pode contar a sua própria história. Deus, ele te chama para você contar histórias. Todo mundo podia ter saído daquele barco. Podia ser o quê? Podia criar uma Olimpíadas dentro daquela tempestade. Todo mundo correndo. Todo mundo para virar o quê? Jogar bola naquela tempestade. Todo mundo fora do barco, andando sobre as águas. Aí, mas não é assim. Porque depende de confiança, coragem para viver isso. Todo mundo recebe a mesma palavra, todo mundo está no mesmo portal, mas nem todos vivem a mesma coisa. Porque realmente é poucos. Senão, a porta do céu seria larga e não estreita. Porque exige uma dieta, exige um relacionamento, exige você não comer da comida do rei, para você entrar por essas portas. Com isso, o cozinheiro, o chefe, tirou deles finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes davam legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Todo mundo recebeu, mas aquele que dá o primeiro passo recebe mais. Aquele que não é motivado por outros, mas é motivado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Quando você é motivado
E você dá esse passo de coragem no invisível, sem ficar esperando. E aí, Pedro, deu certo aí? Posso ir? Tá firme? Vem, Tomé. Vem. Vem, tamo junto. Sobe aqui, ó. Não vai ser a mesma coisa. Só existe um Pedro, mas também só existe um Tomé. É ou não é? Eu não quero ser o Tomé. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Meu Deus do céu. Você imagina isso? Você imagina isso? Eles já estavam servindo o rei sem ter revelado nenhum sonho, sem ter abrido a boca para falar nenhuma palavra de sabedoria ou inteligência. É somente por uma decisão da própria comida, da aparência que foi mudada. Ele não precisou ensinar, pregar nada. A vida deles, a aparência deles foi uma pregação. E aquilo promoveu eles. Você entender que você vê que é uma coisa tão simples, uma atitude tão pequena gerando um resultado tão grande. É algo muito pequeno para subir tão rápido. E é assim que Deus nos ensina. São coisas tão pequenas para uma subida tão rápida. Entre todos não foram achados outros como Daniel. Deve ter falado, ele deve ter conversado um pouquinho com o rei, mas aquele momento, realmente o que foi destacado, quem realmente venceu a competição ali, quem realmente viu quem era de Deus e aqueles que pareciam que era de Deus, quem veio de Jerusalém, mas aqueles que realmente permaneceram como um povo de Israel, de Jerusalém, um povo de Deus, aquilo foi diferente. Você não chegou e decidiu, eu posso perder a cabeça se eu não comer esse pernil aqui, beber esse vinho. Não, você não vai perder a cabeça. Você vai perder o quê? Você vai perder uma oportunidade de ficar para o resto da história como um grande exemplo aqui. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábio do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Lembre-se, tome decisões no começo de tudo. Tome decisões no começo de tudo. Esse é o segredo para ter o sucesso da vida. O sucesso em todas as áreas que você precisa. É ter a decisão no início. Quando o povo decidiu combater, o povo ali de Israel, olha, esse é o portal, você vai? Não, não foi. Não, agora a gente vai. Não, agora vocês não podem ir mais. Adianta aí, vocês vão levar um sacode. Foram lá, levaram um sacode, como se fosse um enxame de abelhas, como a Bíblia relata. Alimentos consagrados a ídolos, alimentos que, de acordo com a fé deles, eram imundos, porém eram saborosos. O rei, ele não come qualquer coisa. Então, aquela comida não era ruim. Mas aquela comida não era para eles. Simplesmente isso. Às vezes se fala, não, mas não é ruim. Mas não é para você. Mas é gostosa, é saborosa, mas não é para você. Mas é só uma festa, não é para você. Mas eu só tô... Não é para você. Bispo, mas eu tô aqui no celular. Então joga, tira o celular, apaga o aplicativo, sei lá.
Não é para você. Está vendo aqui, não é para você, simplesmente isso. Aceita isso. Lembra, pessoal? Tem esse ditado, né? Aceita que dói menos, né? Não é para você. Você não quer uma vida poderosa? Então entenda que o que é para você é isso. Aceita. Porque é teu pai que te deu. Ele não quer nada ruim para você. Ele quer o melhor. Mas você tem que entender que é isso que é bom para você. Você vê muitas vezes meus filhos, olha, adora batata frita. Mas imagina comer isso aqui, almoço, comer todos os dias batata frita. É bom? Claro que é. Você vê às vezes os vídeos dos americanos, né? Eles pegando os hambúrguer, eles pegam a batata frita, mergulham no milkshake. Agora, cada vez os carros deles estão maior. Por quê? Para entrar, só assim. Vai pegar um up aqui, não tem nem up lá, que nem entra. Vai tentar entrar algum desses aqui. Agora, vai lá aquelas caminhonetonas, F-150, Dodge Ram, você vê um caminhonete maior que a outra. Quanto maior, né? Tanto que os seriados Quilos Mortais é feito lá, né? Não é feito aqui. De tanto que o negócio vai embora, né? As roupas, tamanho G3, G4 é normal. Já a criança de 10 anos já tem, já pode usar. Por quê? Porque se decide comer tudo que é saboroso é bom, você percebe que tem uma consequência. Agora, você nunca vai ver um desses seriados do Quilos Mortais. Por que você não? Porque eu comia muito legumes e frutas. Já viram alguém ou não? Me fala então. Você viu alguém já nesse lugar só porque comia. Só engordei muito porque eu comia legumes, eu só comia muito legumes e água. Aí eu fiquei muito gordo. Engordei demais, perdi minhas calças. Você vê, né? A realidade é outra. Com certeza a aparência, o cheiro eram muito bons. Eles eram íntegros, cheios de caráter e de conduta. Eles não se misturavam com a corrupção da Babilônia. Estava na Babilônia, mas não se identificava com a comida, com as roupas, com a linguística. Eles eram de Jerusalém. Vemos a Babilônia na rua, na faculdade, no metrô, no shopping, muitas vezes na nossa família e infelizmente dentro da igreja também. Mas quem é de Jerusalém já é conhecido pela língua, a forma de andar, o falar, a forma de se vestir e, como eu falei hoje aqui, a forma de namorar e de casar também. Você quer ser da Babilônia, você vai agir como o povo da Babilônia. Não vai se guardar, não vai esperar, vai se corromper. E como eu ainda falei nos jovens, tem ainda disponível o culto da virgindade. Realmente o homem, o macho mesmo, não é aquele que se entrega aos prazeres da carne, sai com várias mulheres, mas como todos nós vimos aí o exemplo do bispo Vitor, da pastora Catarine, decidiu esperar. Isso sim foi um homem. Isso sim, ele mostrou caráter. Isso sim, ele pôde dar um bom exemplo de quem era de Jerusalém e da Babilônia. É dessas pessoas e pessoas assim que nós precisamos cada vez mais falar. De pessoas que tomam decisões lá atrás, no início. Porque sabe que da mesma forma que Jesus, um imaculado, puro, santo e aceitável, é a mesma forma que ele se guardou. Puro, santo e aceitável. A mesma forma que a pastora também, Catarina, se guardou puro, santo e aceitável. Para ter a plenitude, ser completo um para o outro. E viver aquilo que Deus já planejou para nós. O laço, o sangue. Isso sim é importante. A gente viver isso e a gente precisa querer isso para os nossos filhos.
A gente precisa isso, a gente precisa buscar isso para os nossos filhos, para os nossos netos. É que eles vivam essa plenitude, essa integralidade. Eles decidirem no início não se contaminar. Porque quem provou da comida de Jerusalém não tem fome da comida da Babilônia. Quem provou dos manjares de Jerusalém, quem sentou na mesa do rei de Jerusalém, quem ouviu os cânticos e louvores de Jerusalém, quem viu os milagres de Jerusalém, não se curva para nenhuma estátua da Babilônia. Quem conhece a Deus não troca por nada, porque Deus é superior a qualquer coisa que você já viu. Se coloca de pé, por gentileza. Feche seus olhos, por gentileza. E eu quero que você fale com Deus neste momento. Que hoje você decide, eu não vou mais me contaminar. Eu paro agora. Eu não vou mais agir dessa maneira. Você sabe o que Deus está falando com você. Você sabe com que você está se contaminando. Você sabe o que Deus está te mostrando e revelando. Porque Ele revela tudo. Ele revela os acontecimentos. Ele é de eternidade em eternidade. É assim que Deus trabalha. Ele te dá uma chance hoje para você dar um basta em tudo isso. Chega de comer a comida da Babilônia. Chega de andar como um babilônio. Chega de se vestir como um babilônio. Chega de se curvar à estátua da Babilônia. Porque quem viu os milagres de Jerusalém não se ajoelha para nada na Babilônia. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus. Oh, meu Deus, que palavra. Obrigado, Senhor. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está falando aqui. Eu sei que o Senhor está revelando. Eu sei que o Senhor está nos ensinando. Eu sei, meu Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Eu tenho o privilégio, meu Pai, de estar aqui nessa madrugada. E peço, meu Pai, que o Senhor visita as igrejas, visita, meu Pai, as famílias. Visita, meu Pai, a cada um, Senhor, que está nesse momento, prostrado, em sinal de humilhação, de arrependimento. Decidindo hoje, meu Deus, não mais vai, nunca mais, e não será mais, meu Pai, um babilônio. Não andará mais assim. Estará, meu Pai, rasgando a sua certidão, o seu RG, meu Deus. Desse homem e dessa mulher, meu Pai, que se tornou, está sendo, sim, meu Deus, hoje, um mau exemplo, meu Pai, porque conheceu a verdade, mas sim, meu Pai, pode voltar. Pode se consertar, pode viver uma restauração, eu acredito nisso. E eu peço, meu Pai, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa levantar, sustentar, que o Senhor possa, meu Pai, criar um povo, meu Pai, e gerar um povo forte, um povo corajoso, um povo que não teme nada, meu Pai, não teme ninguém. Não aceita, meu Pai, andar, falar, meu Deus, comer. Não aceita mais ser, meu Pai, esta pessoa, porque hoje bota um ponto final, passa uma risca no chão e decide, meu Deus, eu sou de Jerusalém e eu vou me comportar como um servo de Deus. Um homem que não se contamina mais, uma mulher que não se contamina mais, pessoas, meu Pai, separadas. Um povo separado, santificado, purificado pelo Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por essa reunião, por essa palavra, por essa oportunidade, por esse presente. Isso aqui é um presente para mim. Eu recebo como um presente, eu agradeço por estar aqui. Eu passo, meu Pai,
Que o Senhor possa, meu Pai, me sustentar, meu Deus, para o resto da minha vida. Que eu nunca perca, meu Pai, isso aqui. O que o Senhor está me dando aqui, meu Deus, eu não quero perder. Eu quero que o Senhor, meu Pai, multiplica isso em mim. Eu quero, meu Pai, que o Senhor multiplica isso dentro de mim, meu Deus. E que eu possa levar mais, que eu possa ver mais, que eu possa ter mais revelação. Que eu possa, meu Pai, poder, meu Deus, ser mais estrutura, meu Deus, ter mais visão. Meu Pai, ser guiado, meu Pai, pelo Senhor, meu Pai, ser crucificado a minha carne, ser cheio de sabedoria e inteligência, meu Pai. Pessoas, meu Pai, que sim, meu Deus, se destacarão no meio da multidão, meu Deus, que até eunucos, meu Pai, poderão, meu Deus, nos separar, meu Pai, porque vê, meu Deus, que até a nossa aparência de incomparáveis, meu Deus, pessoas incomparáveis, Senhor, eu sei disso, porque eu vejo, eu acredito nisso, meu Deus, somos um povo incomparável, faremos obras incomparáveis, daremos testemunhos incomparáveis, meu Pai, eu acredito nisso, meu Deus, eu creio no que o Senhor está fazendo. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Eu amo o Senhor, meu Pai, agradeço, meu Pai, por estar aqui. Que o Senhor continue falando com todos nós, nos guiando, nos ensinando, meu Deus, nos amando. E que nós possamos receber esse amor e enxergar Ele. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus.